Do sedentarismo ao esporte. Como que foi toda essa trajetória de sair de um sedentarismo onde eu ficava sentado por mais de 5, 6, às vezes até mesmo 7 horas por dia, sentado numa cadeira e apenas jogando jogos online. Como que eu saí disso para simplesmente virar esportista? Hoje eu sou esportista de corrida e esportista também de bicicleta. E, claro, eu utilizo outros métodos também para fortalecer isso, até como a própria musculação, a clássica, né, para fortalecimento. E como que eu saí disso? Como? Eu era uma pessoa completamente afundada naquilo e eu não estava praticando nenhum tipo de exercício físico. Eu tenho 14 anos de idade, meu nome é Nathan Taufner e quando eu tinha torno de 11 anos, 12 anos, eu não era sedentário assim. Por mais que eu ainda jogava jogos online, ficava na frente do computador por algumas horas, eu ainda assim não era sedentário assim. Eu praticava exercícios físicos, fazia musculação dentro de casa mesmo, eu arrumava um jeito ali, pegava um ferro, fazia alguma coisa, montava dia a dia ali algum tipo de treino, um treino de peito, o outro dia treino de perna e vai daí por diante. E eu fazia esses treinos aí revezados, improvisados meus. Sim, é muito perigoso, não recomendo isso para absolutamente ninguém, para qualquer tipo de gente de qualquer idade, eu não recomendo isso. Eu pegava tijolo, levantava, ferro, qualquer tipo de coisa assim. Eu falando se ia fazer um reviso ali para fazer esse tipo de exercícios. E depois de um tempo, eu iniciei na calistenia, saí da musculação, eu tinha parado de fazer, depois eu voltei de novo a fazer, mas através da calistenia. Que no caso, não é a calistenia em si, é mais são exercícios com o próprio peso do corpo mesmo. E eu tinha começado a fazer. E aí eu instalei o aplicativo no celular e fui fazendo. E ainda assim eu jogava jogos online, etc. Se não fosse por esses tipos de exercícios físicos, eu não, eu seria sedentário já naquela época. E eu sempre então, nessa época então, sempre tive um físico mais ou menos. Tive uma boa saúde, um físico mais ou menos. Porém depois eu parei de novo porque simplesmente eu não tinha o porquê de fazer aquilo. Eu fazia aquilo por moda, por modinha. Eu não tinha um porquê de fazer aquilo. Não tinha um porquê de ter que ficar levantando ferro numa parte do corpo todo dia e no outro dia eu tá com uma parte do corpo doendo, depois a dor passa, depois no outro dia eu tô com outra parte do corpo doendo. No caso eu tô falando de musculatura, porque quando você treina musculação, você machuca o músculo. E nisso, quando você fere o músculo, isso é natural, não é um problema, é natural, tá? Isso é musculação mesmo. No próximo dia você vai estar com o músculo doendo. Depois de um certo período, esse músculo vai se, vamos dizer, se regenerar, vai ficar maior, vai ficar mais forte, mais resistente, enfim. E é assim que é o processo de hipertrofia. Esse é o processo de musculação. E dentro disso, não tinha um porquê. Então, o que, que você pode tirar disso? Quando você faz uma coisa sem um porquê de fazer, não importa o quanto você gosta daquilo, mas de uma coisa eu tenho certeza que um dia você vai parar de fazer aquilo. Um dia você vai parar de fazer aquilo, não tem como. Isso é algo impossível e é só você olhar para as coisas simples, tudo está no simples e o mais poderoso é o simples. E simplesmente você olhando para isso você percebe. Não importa quanto você gosta. Você pode ir para academia e gostar de quantas máquinas, você pode gostar de todas as máquinas da academia, de todos os exercícios que você está fazendo, mas se você não tiver um porquê exato e específico, determinado na tua vida, simplesmente você vai parar de fazer aquilo um dia.
isso ali não vai permanecer. Você não vai permanecer fazendo aquilo porque aquilo para você não faz sentido. Você não vai levantar um dia e se obrigar a ir na academia porque simplesmente você não tem um porquê. Se você não tem um porquê, você não vai se obrigar a fazer isso. Você não vai levantar teu corpo da cama para fazer aquilo. E a mesma coisa funcionou comigo. Isso é lei. Isso é uma lei da natureza. Isso a mesma coisa foi comigo anos atrás. E isso mudou. No caso, eu saí do sedentarismo depois que eu mudei. Depois que eu fiz uma grande transição, uma grande mudança. Eu tinha arranjado um porquê de eu fazer aquilo. Eu não vim falar aqui só de esporte, eu vim falar aqui de hábitos, essa é a verdade. E acabou que eu mudei isso. Para um hábito ser instalado, você tem que quebrar regras. Quais que são as regras? Tudo aquilo que a tua carne impõe sobre você. Se você não governa sobre o seu próprio corpo, você pode ter certeza que ele vai governar sobre si. E quando ele fizer isso, você pode ter certeza absoluta que você vai se ferrar. Se ferrar de não ter governado sobre ele. Você pode ter a plena certeza absoluta sobre isso. E nisso não estou falando só de exercício físico, de você ficar gordo, obeso ou algo do tipo, uma saúde ruim. Não estou falando só disso, estou falando de tudo. Porque o seu corpo, da mesma forma nos negócios, seu corpo, você não vai acordar um dia com uma determinação, com um grande porquê, um grande propósito para fazer um negócio acontecer, sendo que você até mesmo repudia o que isso produz. Então, não faz sentido para você. Você vai fazer aquilo e você simplesmente vai seguir o que a tua carne diz. Pô, isso é difícil, isso não faz sentido para mim e esse tipo de coisa é ruim e eu tô conformado, eu tô bem onde eu tô. Eu tô comendo pão, queijo e café, todos os dias da manhã. Eu tô bem. Eu só vou ir pro meu trabalho, voltar e é isso. Tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Isso é uma forma de pensar. A primeira coisa que eu tive que modificar é a forma de pensar, porém que antes disso veio uma forte força de vontade. Desde o ano passado, eu era um competidor de jogos online, de campeonatos, e desde 2 anos atrás eu estava orando. Desde 2 anos atrás, antes de eu dormir, eu falava com Deus, e quando eu acordava, eu fazia a mesma coisa. Falava com Deus também. E eu fui buscando. Quanto mais eu orava, parece que mais força de vontade dentro de mim crescia. Mesmo que eu estava de certa forma, muito limitado por eu mesmo, mesmo de certa forma que eu estava muito limitado por eu mesmo, ainda assim eu tinha uma força de vontade que eu não sei para onde que isso estava me levando, inclusive. Eu não fazia nem sequer a mínima ideia disso. Mas eu continuei orando, continuei falando com ele, mesmo ainda tendo uma série de dúvidas, mesmo eu ainda passando por um fio por exemplo, virar um ateu. Mesmo assim, eu continuei falando com ele porque eu sentia algo e eu não queria sair, eu não queria parar com aquilo, e eu continuei. E eu sempre fui um tipo de pessoa que olhava para as outras coisas e falava, eu não quero isso. Eu quero esse ponto aqui, ó. É isso aqui que eu gosto, eu quero isso aqui. E eu fui. E aí, passou um ano, veio 2025. No ano de 2025 isso cresceu mais ainda. Aí que a coisa cresceu mais. E aí eu busquei mais, eu entrei, competi. No ano 2024 eu tinha colocado o objetivo de ir, 2025 ir competir. Não foi lá aquelas coisas, mas eu fui competi sim. Passei alguns campeonatos, não ganhei nada com isso. Aliás, ganhei sim, no caso eu aprendi muito com isso, mas em questão financeira eu não ganhei nada, absolutamente nada em relação a isso. Mas ainda assim eu aprendi muito, e essa força de vontade foi crescendo mais.
E aí eu fui conheci pessoas novas, conheci novas pessoas. Eu fui lá e questionei, eu pensei. E dentro disso eu vi algo novo e eu afundei naquilo. Falei, caramba, essa, essa coisa aqui eu achei interessante. Eu quero me afundar mais nisso aqui. Eu quero ver o que é isso, como que funciona, o porquê. E aí foi entrando o ano de 2025. No caso não, falei errado. Antes era 2023, depois 2024 e agora sim 2025. Entrou o ano de 2025. No caso não, pré-2025. Tava no mês de dezembro mais ou menos. Aí é onde minha cabeça mudou completamente. Porque eu aprendi tanta coisa, eu aprendi sobre a arte de escrever, a arte de vender, eu aprendi sobre todas essas coisas assim, um monte de artes que eu só fui criando mais questionamentos, mais dúvidas, e aí eu passei a cortar completamente redes sociais, eu passei a cortar completamente jogos, eu desinstalei isso e eu coloquei um objetivo ali de eu aprender mais, de eu ver como é que funciona mais aquilo, de eu aprender mais aquilo. E quando eu determinei isso, eu não parei. Eu desinstalei todos aqueles hábitos que eu tinha de redes sociais, de jogos, não sei o que. Por mais que eu tinha um objetivo ali dentro de competir, etc., ah, ainda assim algo que me prendia. E aliás, eu saí dos jogos primeiramente porque um amigo meu me chamou para jogar um outro jogo, um joguinho mais tranquilo, só para divertir, porque o outro jogo que eu jogava, competia, eu jogava mais de 6 horas por dia, eu não jogava só para me divertir. Eu jogava ele com sangue no olho para ganhar. Jogava ele com sangue no olho para ganhar. Por mais que eu tinha medo, uma ansiedade, um monte de coisa, eu jogava ele para ganhar, não para ficar me divertindo. Então, eu passava um monte de perrengue no jogo. E aí eu joguei aquele jogo mais tranquilo e eu olhei pro outro jogo que eu jogava e falei tudo aquilo e falei, eu não gosto disso. Eu não, não é gostar, é outra palavra, eu não sei dizer. Isso não é pra mim. Não é pra mim. Eu não vejo isso como algo saudável. Essa é a palavra. Eu não vejo isso como algo saudável pra mim. Eu não vejo que isso tá me agregando algo. Eu não vejo que isso é para mim, eu não consigo ver isso. E aí, desde então, eu mudei isso. Eu parei de jogar o jogo, eu parei de focar nele em si. Eu tava jogando aquele outro joguinho lá, divertidinho lá com meu amigo, enfim. Mas aí depois eu fui mudando. Eu pensei, fui vendo outras coisas novas e eu fico, caramba, isso aqui é interessante, eu quero entrar nisso aqui, eu quero me afundar nisso aqui. E aí eu fui mudando hábitos. E aí já depois disso eu mudei. Depois de eu ter aprendido mais, ter visto além do que eu podia ver no ano passado, que era o que eu me limitava, por eu ter pensado além, por eu ter visto algo que não era para mim que eu estava fazendo, e por eu ter pensado além, ter visto algo por trás, aquela força de vontade rompeu. O que é esse romper? Eu basicamente vi aquilo que há por trás do que aquela força dentro de mim queria. E aí é onde ela rompeu. É basicamente isso. Aí é onde ela rompeu completamente. E depois disso, eu determinei algo, que era aprender mais, porque aquilo rompeu de um jeito que eu queria mais. Mais, 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 mais e mais. E dentro disso eu mudei meus hábitos todos. Porque, e não sei se vocês perceberam, mas eu não mudei do dia para a noite e instalei novos hábitos e deletei os outros que não me agregavam nada. Eu primeiro mudei uma coisa chamada pensamento. Eu mudei essa coisinha chamada pensamento. Por mais que eu nem sequer percebesse, eu ainda assim pensei. E mudei completamente. Completamente não, mas eu mudei pequenos pensamentos e que através deles foram sendo criados
foram sendo gerados frutos. E dentro disso, depois do pensamento, eu tive uma ação. E depois dessa ação, eu tive hábitos. Eu criei novos hábitos. E dentro disso, eu vou criar novos resultados. E dentro disso, claro, dentro das ações e das experiências que eu vou adquirindo, eu vou mudando a minha cabeça. E do ano de 2024 para 2025, a minha cabeça revirou. Minha cabeça mudou completamente. Completamente. Para um camarada que era viciado em pornografia, para um camarada que só assistia redes sociais, para um camarada que jogava mais 6 horas por dia, por ter virado tudo isso e para mim é algo gigantesco. É algo que é incompreendível para outros que não passaram por essa transição também. Essa é a verdade. Para mim, é isso. É incompreendível para alguém que nunca passou por isso. Mas para aqueles que já passaram por isso, exatamente isso que eu passei, e até mais talvez, dependendo da situação da pessoa, só essa pessoa vai conseguir entender isso que eu tô falando, porque é algo gigante, assim. É algo gigante. E é algo que é determinador. Então, desde o início, eu determinei objetivos, eu falei com Deus e eu busquei e eu tive força de vontade. E dentro disso, eu mudei meu pensamento e rompi com essa força de vontade e visualizei o que há por trás. E nisso, eu tive mais vontade, eu tive aquela ambiciosidade de querer mais. E dentro disso, eu mudei os meus hábitos. E eu tive um objetivo. O objetivo de depois, em 2025, é aprender mais sobre aquilo. O objetivo de querer mais. E depois que eu fui aprendendo, chegou um tempo que eu fui formando a minha forma de pensar. Uma nova forma de pensar contrária do que eu tinha antes. Contrária do que eu tinha antes. Por eu ter pensado, por eu ter modificado meus pensamentos. E nisso, quando eu instalei esses novos hábitos e quebrei as regras que a minha carne impôs sobre mim, e essas regras são o quê? Vou dar um exemplo. Justificativas são regras. Você sempre as pessoas, a maioria das pessoas sempre justificam algo para não fazer aquilo que elas devem fazer. Seja você entrar numa academia, seja você ler um livro, seja você enfim, seja você avançar. Então, tudo aquilo que você foge domina e governa sobre você. E nisso você se torna uma pessoa pior. E daquilo que você foge é aquilo que você realmente deve atacar, deve fazer, deve governar, dominar, para que você rompa e cresça. Tenha um resultado exponencial ao contrário do que você tem hoje ou naquela época que você estava fugindo daquela tal coisa. Então, e isso tudo que eu estou falando é algo baseado na minha história. O que você pode tirar disso? É tudo experiência que eu estou falando. Eu não estou falando de algo que eu só li num livro ou que eu ouvi alguém falando. Estou falando coisas que são minhas, da minha parte, daquilo que eu vivi, daquilo que eu tirei experiência, de toda essa transição, de toda essa mudança. E por mais que eu ainda seja muito imaturo, é algo gigante. É algo gigante. Aliás, esse vídeo está sendo gravado no final de 2025 e eu posso dizer também que o ano de 2025 foi, sem sombra de dúvidas, o melhor ano da minha vida. Eu cometi diversos erros em 2025, muitos erros. E eu pequei também, claro. Eu pequei muito, eu errei muito, mas esse foi o melhor ano da minha vida. Foi o melhor. Todos os anos foram excelentes. Eu posso dizer, nossa, todos os anos da minha vida foram horríveis e 2025 foi o melhor. Porque é ali que eu mudei. Hoje eu percebo isso. Não, todos os anos da minha vida foram maravilhosos, porque hoje eu consigo tirar aprendizado de todos eles. Eu aprendi com todos os anos da minha vida. Não talvez naqueles momentos onde eu estava naqueles anos, mas hoje eu consigo tirar aprendizado de todos aqueles anos. E por mais que haja muito arrependimento, ainda assim eu eu fico muito feliz de eu fico muito feliz de estar vivo, vivendo o presente,
de estar gravando esse vídeo, de estar falando aqui. Eu fico extremamente feliz e é algo maravilhoso, assim. E eu digo que eu tenho sorte de ter nascido nessa geração. Sim, a geração onde pode se chamar de cachorros, porque, sinceramente, se eu não tivesse mudado, talvez hoje, se essa força de vontade não tivesse dentro de mim, se eu não tivesse buscado, talvez o meu cérebro hoje estaria quase apodrecendo. Eu não tô brincando. Eu não tô brincando. Hoje a geração está sendo chamada de gerações de cachorros, porque as pessoas agem como cachorros. Simplesmente agem como cachorros. E, por exemplo, no meio da sala de aula onde eu estava um tempo, umas semanas atrás, as pessoas ali simplesmente faziam coisas que você vê um cachorro fazendo na rua. Você vê um cachorro fazendo na rua a mesma coisa que eles fazem dentro da sala de aula e é algo realmente nojento de falar. É algo extremamente nojento de falar. E que eu não vou ser específico aqui. De forma alguma, inclusive. Mas ainda assim eu tenho sorte de ter nascido nessa geração, porque uma geração assim que tem muita mais acessibilidade. E com essa acessibilidade eu consigo ter uma flexibilidade maior. Eu consigo ter uma flexibilidade para mover as coisas, ter um mover maior e com mais rapidez e simplicidade. Então, eu falo que eu tenho sorte ainda assim. Eu falo que eu ainda tenho sorte. E mesmo diante de todas essas. Mesmo com tantas pessoas que agem como cachorros, ainda assim eu fico feliz. Porque eu sei que há bilhões de pessoas para eu ajudar de forma exponencial. Ou seja, há um impacto gigante para eu causar no mundo. E eu fico feliz com isso, porque essa é a minha vida e eu determinei isso, eu amo isso, determinação. Essa é a palavra. E eu fico feliz com isso, eu fico demais, essa é a minha vida. Vida é algo que você determina. Quando você determina um propósito, aí sua vida começa. Mentira, sua vida não começa quando nisso não, mas é algo assim maravilhoso, algo gigantesco. Mas desde o início, então, foi objetivo, foi determinação. O que você pode chamar também de determinação de micro-objetivos, de micro-propósitos, e, enfim, foram determinações. Início de 2025, eu determinei mais de querer mais, de aprender mais. E depois que eu fui adquirindo mais experiência, aprendendo mais, fui crescendo mais de certa forma, acabou que eu cheguei numa conclusão. Desde o ano de 2023, eu não parei de crescer. Eu não parei de crescer. Eu percebi isso num próprio gráfico de métricas da minha vida. Eu fiz três gráficos de métricas da minha vida desde o ano de 2022, 2023, eu não lembro. E eu vi isso, cada métrica ali, cada dado meu mostra significadamente que a cada tempo que se passava, eu estava crescendo mais. E a cada pico para baixo, nesses anos, é onde eu me fortaleci e cresci mais ainda. E depois que eu observei isso, eu falei, caramba, isso é incrível. Como que eu fiz isso? Como que eu causei isso? Como que eu posso potencializar isso? É tudo sobre pensar, é o ato de pensar. Pensar é a melhor arte do mundo, porque é através dela que vem tudo. É através dela que vem mesmo, até mesmo a própria sabedoria. Então, através do ato de pensar, dessa arte de pensar, de questionar, você tem todo o poder do mundo. Lá em Provérbios está escrito assim: aquele que tem um domínio próprio é maior do que o próprio conquistador de cidades. É algo interessante dizer isso, porque se você parar para pensar nisso, é algo realmente poderoso. Mas as pessoas não têm nem sequer noção disso porque não pensam nisso, não questionam isso, não pensam se elas estão de acordo com isso, se elas estão alinhadas com isso, se elas estão
simplesmente tendo essa coisa que chamam de domínio próprio. Pensar te faz não só pensar, tira as viseiras do seu olho. O que é a viseira? A viseira é só você ver os frutos. Fruto todo mundo vê. E quem só vê fruto, a maioria que vê os frutos, repudiam os próprios frutos das outras pessoas que têm mais frutos. Mas quando você pensa, você consegue ver o que há por trás dos frutos. E aí que está a grande chave. A chave não é o conhecimento, a chave é você pensar. Quando você pensa, você vê o que há por trás dos frutos. E quando você vê o que há por trás dos frutos, putz. E quando você vê o que há por trás dos frutos, você finalmente compreende como que se modifica os frutos. Como você adquire o fruto, o resultado que você quer. E como que também se adquire mais sementes. Mais sementes. E então, é tudo através de pensamento. É tudo através do pensar, é tudo através da modificação de pensamentos. E quando você compreende isso, você muda os seus hábitos, automaticamente a sua mentalidade muda e se você obtém novos resultados. E isso é algo claro. Isso é algo extremamente claro, assim que eu digo. Claro. E então, para você instalar os hábitos, você tem que mudar os seus pensamentos. Você tem que determinar algo, você tem que ter objetivo. E ter um objetivo em si não é em questão de ter um propósito, porque primeiro o objetivo, depois o propósito, assim como funcionou comigo. Porque através do objetivo, se você parte por ataque do objetivo, você adquire aquilo, você aprende com aquilo, você passa por um processo. E dentro disso você vai tirando novos aprendizados. E nisso você consegue ter uma capacitação maior de pensar em relação a outras coisas. Então, nisso você automaticamente se desenvolve. Se desenvolve. E nisso você vai criando uma capacidade até de você chegar a um ponto, passar de tantos processos, onde você realmente vai entender algo e definir um propósito. Finalmente na certa. E foi tudo objetivo. Tudo objetivo. E depois que eu fui aprendendo mais, eu compreendi do porquê fazer exercício físico. Por quê? Porque isso prolonga os meus dias de vida. Esse foi o primeiro motivo. Foi a primeira coisa que eu determinei. E aí então comecei a treinar. Em casa mesmo de novo, fazendo com o peso do corpo. Depois então, passei por outros processos e vi que tem algo novo. Existe uma coisa que eu nunca dei importância que se chama esporte. Eu vi esporte e falei, caramba, que incrível, isso é algo que despertou algo novo em mim. Eu quero isso aqui, eu me interessei por isso aqui. Fui lá, fiz minha semana de treino, entrei pro treino e fiz. Bum, fiquei, no caso então, eu fiquei todo o santo dia correndo 4 km na verdade. Todo dia, 5 km, 4 km quero dizer. 4 km mais os exercícios físicos todo santo dia da minha vida. Fiz. Depois eu falei, eu quero mais, eu quero desafio. Eu quero desafio. Fui para outro, descobri outra modalidade de esporte mais desafiadora. Triatlo. Natação, bicicleta, corrida. Fiquei só na bicicleta e corrida inicialmente. Bum, fiz minha semana de treino, iniciei. Amei isso ali. Desafio, nossa, aquele suor, toda aquela coisa. Amei. Continuei. Depois passei por outros processos e vi que há algo além no esporte. Há outra coisa. Há outra coisa. Eu entendi que finalmente esporte é vida. Porque no esporte você sente terra, ar, água e fogo. Esses 4 elementos formam vida. Não existe vida sem isso aqui. Então, esses 4 elementos são a vida. E com esses 4 elementos juntos,
eles produzem algo. As sementes a serem plantadas ali, nascem árvores, frutos, e eles vão se multiplicando, se reproduzindo por si mesmos. E a terra vai se tornando toda maior, vai se multiplicando tudo. Isso é a vida. Vida é produção. Vida é produção. E eu entendi que esporte é vida. Porque ao contrário de não fazer esporte, de não praticar um exercício físico, então, se você não está produzindo nada, você está sendo improdutivo. E se produção é vida e vida é produção, o contrário disso é improdutividade, ou seja, morte. E aí que eu entendi, o esporte é vida. Eu vou fazer isso aqui pro resto da minha vida, caramba. Não faz sentido eu parar com isso aqui. Então, foi prazer de fazer isso, foi objetivo, foi vida, foi determinar aquilo que isso ali produz mais vida, isso ali me dá prazer porque eu tô vivendo, eu tô sentindo ar, fogo, terra e água, o suor, o sol batendo no rosto e enfim, toda aquela dor e dor prazerosa, inclusive. E eu determinei que isso ali é a vida. E depois veio outra coisa. Eu passei por outros processos e aí eu vi que aquilo me desenvolvia mais, eu me desenvolvia com aquilo. E eu percebi que isso ali também é uma ferramenta de desenvolvimento. Desenvolvimento de quê? Desenvolvimento de inteligência emocional. O que eu posso chamar também de afinamento mental. A cada corrida que eu faço, a cada longo de 12, 16, 20 quilômetros de corrida, a cada 80 quilômetros, 70, 90, 100 quilômetros que depois, na outra semana que vem, eu vou... Quer dizer, na semana que vem que eu vou pedalar 100 km, essa semana agora é 12, 16 km de corrida, de longo, e eu percebi que a cada treino que eu fazia, eu me afinava mais, eu aprendia mais de tal forma, eu me tornava mais forte, eu ficava melhor, eu crescia mais, eu desenvolvia mais a minha inteligência emocional, porque isso ali tudo é um desafio. Pensa só, numa estrada de 2 quilômetros, uma volta ali dá 4 quilômetros. Para você, seu longo agora, o seu nível está de 20 quilômetros de longo. Você vai correr num domingo, de manhã cedo, acordar cedo, 5 horas e 30 da manhã, para ir sair de casa às 6 horas, 6 e 30 da manhã, para correr 20 km num lugar de 2 km. Você tem que dar 4 voltas lá. Pensa você só na ida, correndo 2 km e voltando. Pensa só. Você não consegue perceber nada? 4 voltas, em um lugar de 2 km. 4 voltas. Quando você dá uma, seu cérebro já começa a reclamar feito um retardado. Falando, vai embora daí, caramba. O que você está fazendo aí? Por que você está aqui? Vamos sair daqui. Está doendo a parte do corpo. Para com isso. É o tempo todo esse monte de problemas, esse monte de regras que a carne vai criando. E se você não as quebra, você vai passar a ser improdutivo. Você vai passar a ser um fraco. Você vai passar a se fragilizar. E dentro disso, você só vai estar indo às ruínas. A vida é essa. A vida é produção. E para produzir, há desafios. O desafio de você questionar, pensar, criar um negócio, aprender, errar, ir lá, correr risco, para você ver o que você errou, pegar aprendizado, aprender com aquilo, não cometer mais o erro, para você criar, expandir e, enfim, isso tudo é um desafio. Fazer um negócio é um desafio. Você correr todo dia 5 km é um desafio. Você treinar para uma prova de triatlo é um desafio. Tudo isso é um desafio. E a vida é essa. Então eu entendi que esporte é algo da vida. Esporte é vida. E é algo simplesmente que todo ser humano deveria fazer. É algo que todas as escolas, no modelo correto, onde empregavam essa cultura, deveria ter isso. Deveria ter isso. Por exemplo, um outro exemplo. Uma pessoa da minha sala tinha começado a correr um tempo atrás. Hoje eu não vejo mais ela correndo.
Ela começou a correr depois que a professora de educação física da minha escola estava falando, faz bem para a saúde, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas daí? A pessoa não encontrou objetivo, uma determinação para fazer aquilo. Para ela não tem um porquê dela fazer aquilo. Ela só foi motivada a fazer aquilo. Ela entrou, fez aquilo. O cérebro dela começou a criar um monte de regras. Ela começou depois a dar justificativas para não ir, porque começou a seguir essas regras. Essa pessoa passou a não quebrar regras e não instalou novos hábitos. Para ela não faz sentido. Ela não modificou pensamentos, ela não determinou objetivo, para ela não faz sentido fazer aquilo. Qual que é o esperado? Óbvio, ela vai parar de correr. E assim não ocorreu. E assim não ocorreu diferente. Ela parou de correr, eu não vejo essa pessoa mais correndo. Então a questão é pensamentos, ação, hábitos, resultados. Sempre nessa ordem, não existe o contrário para daqui, é sempre daqui para lá. Então, a primeira coisa que você deve fazer então é: qual é a minha forma de pensar? Quais são as pessoas com quem eu ando? Quais são os resultados dela? Qual é a forma de pensar dela? Essa forma de pensar produz algo, frutifica algo? Ela é produtiva ou improdutiva? Se eu ando com essas pessoas, qual que é a minha forma de pensar? Quais resultados estou tendo? Quais que eu vou ter? Os mesmos que os dela? Como que eu posso modificar esses resultados? Como que eu posso modificar esses frutos? Bom, pense. Questione o óbvio. Porque se você não questionar o óbvio são os frutos. Se você não questiona o óbvio, você nunca vai ver o que há por trás. E todas as pessoas que apenas veem frutos e não veem o que há por trás dos frutos, todas essas pessoas serão escravas dos frutos. E nunca passarão a governar sobre eles e a produzi-los. Essa pessoa nunca vai ter o governo da própria vida. E nisso tem como resultado improdutividade. Pobreza, morte, vai daí por diante. Bom, espero que vocês tenham compreendido a mensagem que eu quis passar aqui. E deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo. E se você quer aprender mais, se você teve uma força de vontade, teve interesse, se você quer realmente aprender sobre esporte, sobre negócios, sobre vendas, sobre qualquer tipo de coisa que envolva produção, sobre a vida, se inscreva no canal e entra aí. Bom, se você quer aprender a fazer negócios, se você quer aprender a fazer vendas, se você quer aprender a fazer dinheiro também na internet, assim como eu estou fazendo, eu olhando aqui para a tela do meu celular, eu estou vendo aqui clientes mandando mensagem para mim e eu não estou atendendo eles, porque tem uma inteligência artificial atendendo esses clientes para mim, de modo que simplesmente ela venda. Óbvio, vai ter vendas que elas não vão ser concluídas sozinhas. Até porque se eu ficasse nessa, minha taxa de conversão, ia baixar. Mas há vendas que fecham só com a inteligência artificial. Mas normalmente eu tenho que entrar e intervir no meio da conversa ali para eu realmente, na parte do fundo do funil da oferta, fechar a venda. E muito claro, para fazer também agora, refazer ali um remarketing também para quem não comprou e vai daí por diante. Enfim, se você quer aprender a como fazer dinheiro na internet, não clica no link da descrição, se inscreva no canal e me siga, porque vai ter novidades aí pra frente. Nossa, eu tenho certeza que muita gente ia achar que eu ia vender um curso. Não tem problema, porque isso é educação. E é algo que o governo do Brasil não está dando para as pessoas. O Brasil não tem educação. Ele tem deseducação, contrário de educação. Educação é algo que ensina as crianças a produzirem algo. Mas as pessoas estão ficando cada vez mais improdutivas. Então isso não é educação. Então não tem nenhum problema vender curso também. Isso é algo que ajuda as pessoas. Isso é algo que ajuda as pessoas. Algo que ajuda a pátria, o Brasil, a nação.
Então não tem nenhum problema também, as pessoas ficam contra isso e não tem nenhum problema. Eu sei, existem pessoas que ficam sacaneando também, que vendem cursos que não ensinam nada, que não funcionam, etc. Uns que chamam de gurus aí, não sei. Existem, infelizmente, mas a coisa é, se pararmos de ensinar, se pararmos de dar educação, de produzir negócios, empresas que ensinam, empresas do nicho de educação, acabam que esses gurus vão crescer mais. E aí, pô, do que adianta? Sendo que ninguém mais vai estar aprendendo algo real para produzir. O que tem que fazer? Tem que continuar, tem que produzir mais, tem que investir para que outras pessoas saibam, para que outras pessoas aprendam, ensinem também, e nisso vai crescendo. Positividade, não a negatividade, que é o contrário de positivo. Então não tem jeito, tem que continuar produzindo, por mais de quantas pessoas te atacam, enfim, te criticam. Tem que continuar. Se continuar, para com tudo e... Enfim, o bem sempre vence o mal. O mal é muito mais fraco. O mal é frágil, o bem ele é antifrágil. Bom, até o próximo, se inscreva no canal e acompanha aí.